Olá a todos, os empresários juniores, a todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Meu nome é Cauê Sarmento, eu sou gerente de projetos da CE Consultoria, empresa júnior aqui de Recife, de Pernambuco. Eu venho aqui hoje a convite do pessoal da Big Case, vou falar um pouco sobre o tema de negociação e precificação, representando a minha J, representando a CE. E para mim é um prazer estar aqui hoje, então eu acredito bastante, assim como toda a CED, acredita bastante nesse propósito do MED de trocar informação, né, de crescer juntos, de crescer em rede. Enfim, vai ser, acredito, uma experiência bem singular esse benchmark nacional de empresas juniores. Bom, e como é que vai funcionar então hoje essa apresentação, né? Primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre a CE Consultoria, então fazer uma breve introdução de como é que a nossa empresa funciona, então falar um pouco sobre o nosso departamento comercial e em seguida abordar os temas de precificação e negociação. Então vou trazer um pouco da ótica da CE Consultoria nesse viés, né? Então o que a gente acredita que é importante trazer, como é que funciona a nossa precificação e o que a gente acredita que é relevante na negociação, que a gente pode contribuir para o MEG. Bom, a CE Consultoria, então, é uma empresa de consultoria organizacional. A gente tem um foco em gestão empresarial e a gente está presente há mais de 20 anos no mercado, né? Uma empresa de tradição já consolidada no mercado de consultoria pernambucano. Então, é uma empresa multidisciplinar, formada por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, então CCSA, majoritariamente estudantes dos cursos de administração, contabilidade e economia. Até o nosso nome é de venda aí, né? Administração, contabilidade, economia e formando CE. Bom, o FPE é hoje uma das melhores universidades do país, então está entre as 10 melhores universidades do país e é considerada a melhor universidade do norte e nordeste do país. Enfim, entre as 1000 melhores universidades do mundo. E aí, falando um pouco mais sobre a nossa história, nesses 20 anos de ACE, nessas 2 décadas que a gente atua no mercado pernambucano, a gente já conseguiu alguns reconhecimentos, alguns prêmios. Então, primeiramente, a nível estadual, a gente tem como maior representante, nosso maior reconhecimento, o PQGP, onde a gente foi bicampeão, a gente conseguiu o prêmio pelos 2 anos seguidos, em 2007 e 2008, um prêmio que é de prêmio de qualidade de gestão de Pernambuco, numa categoria compromisso com a excelência. Então, um prêmio não só voltado a empresas juniores, um prêmio que disputam empresas de mercado com a gente. Bom, a nível nacional, a gente tem o MPE Brasil, que também é um prêmio onde disputa empresas de mercado em si, não apenas empresas juniores, e que premia as 150 melhores micro e pequenas empresas do país. Ele foi campeão na categoria Serviços em 2009. E esse prêmio é um prêmio que é vitalício, então uma vez que a gente ganha, a gente não pode mais disputá-lo. Bom, e no âmbito do MEG, nós também ainda temos as nossas premiações. Então, acredito que muitos empresários juniores que vão estar vendo esse vídeo estavam presentes no Ened do ano passado, no Encontro Nacional de Empresas Juniores, e lá a gente recebeu o PEG pela segunda vez, então o Programa de Excelência e Gestão na régua dos 500 pontos. Então, em 2014 foi os 500 pontos, não havia essa divisão, então premiou as 4 melhores empresas juniores no quesito gestão, e em 2015 os 500 pontos na régua 500 pontos prata, perdão. E aí que premiou as 3 melhores empresas juniores no quesito gestão. Em 2015 também a gente disputou o prêmio AJ de Alto Impacto na categoria Evolução e ficando em segundo lugar. Então é outra premiação que a gente se orgulha bastante. Todos esses prêmios do MEG trazem um orgulho muito grande, não só para mim, mas também como toda a empresa como um todo. Bom, mas aí a gente tem essa cultura na sede que nosso grande reconhecimento, a gente já ganhou prêmio, já tem reconhecimento de mercado, reconhecimento do MEG, mas o grande reconhecimento em si é o nosso portfólio de clientes. Então, como todo o movimento de empresa júnior, nosso foco como empresa é o micro e pequeno empreendedor. É aquela pessoa que está começando ou aquele que não tem muita condição de pagar uma consultoria de mercado. Mas ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos de atuação, né, a gente chamou a atenção de grandes empresas, então empresas multinacionais de grande porte, que acreditam no potencial da nossa empresa, dos nossos colaboradores e acreditam na qualidade dos nossos projetos. Então, empresas como a Alcoa, que já realizou um mapeamento de processos com a gente, a Sadia, então, que realizou uma pesquisa de mercado, e as Cosméticos, Governo do Estado, Infraero, entre diversas tantas outras que eu poderia citar aqui. E não só essa questão de fato, acreditar no nosso projeto, de fato, acreditar no nosso potencial. Eu poderia muito bem falar aqui dos nossos clientes, mas eu acredito que mais importante ainda é o que nossos clientes falam da gente. Então, alguns depoimentos
eu tenho um grande orgulho de falar, né, que são palavras dos nossos clientes acerca do nosso serviço. Então, por exemplo, a Sadia, no ano que ela realizou um projeto com a CE, ela realizou também o mesmo projeto em todas as regiões do país. E apesar de aqui a gente ser uma empresa júnior, foi considerado o melhor resultado do país. E olha que somente aqui em Pernambuco que foi realizado de fato com empresa júnior. Todos os outros locais do país foram realizados com empresas de consultoria, enfim, de mercado em si, consultorias que a gente pode chamar de sênior. Bom, além disso, um outro cliente que sempre deu um feedback muito positivo com o nosso serviço foi a Zoom, então, onde a gente prestou um serviço de sistema de gestão da qualidade para eles, então para a implementação da certificação ISO 9001. Então, eles sempre trouxeram esse feedback no quesito uma equipe jovem, comprometida, então um pessoal capacitado que, enfim, essa escolha se concretizou em um resultado bastante positivo e trouxe bastante resultados para o cliente em si, né? Mas essa é uma breve imagem de como é que funciona a ACE Consultoria no seu âmbito externo. Mas aí como é que funciona a ACE Consultoria no âmbito interno em si? Como é que é organizada a empresa, a nossa EJ? Para falar sobre isso, eu trouxe então o nosso organograma. É assim que hoje a gente está disposto, é assim que os membros estão alocados dentro da ACE Consultoria. E, enfim, o nosso tema hoje é falar sobre negociação e precificação, então falar sobre o nosso departamento comercial. Vocês podem estar se perguntando, nesse organograma, cadê o departamento comercial? Cadê o departamento comercial da ACE Consultoria? A grande notícia é que ele não existe, então a gente não tem um departamento comercial, ou pelo menos não formalmente. A gente não tem um analista comercial, a gente não tem um gerente comercial, a gente não tem um diretor comercial. E por que isso? Bom, brevemente vou abordar isso, mas falando, adiantando, informalmente eu acredito que o nosso departamento comercial possui uma primeira instância. E a primeira instância é essa aqui. Então toda empresa, desde o presidente até o trainee, tem o seu papel comercial. E como é que se dá? Então, através de fato, toda empresa tem que saber vender a CE Consultoria. E mais à frente eu vou entrar um pouco sobre isso, e a gente se prepara bastante desde a época de trainee para que, enfim, essa venda, esse comercial possa ser realizado por qualquer membro da empresa. Mas o grande representante, então, do departamento comercial, do comercial da empresa, seria o gerente de projetos. E, enfim, é ele que vai estar lidando com o cliente, é ele que vai estar negociando, é ele que vai estar precificando. Mas então, como é que funciona essa área comercial, essa questão do comercial dentro da ACE Consultoria? Bom, primeiro, como eu tinha falado, então todo membro tem sua responsabilidade perante o comercial da empresa, né? Então, o papel de cada membro é saber vender a ACE Consultoria, é saber cada serviço que a ACE Consultoria, não, enfim, cada entrega, cada detalhe, cada atividade, como o gerente de projetos tem que saber, mas pelo menos saber as principais etapas e como é que funciona o serviço e quais são as principais entregas. E para que isso seja possível, a gente trabalha com a capacitação de todos os membros. E essa capacitação vai desde a parte de fato como se apresentar. Então, na CE Consultoria, a gente possui cursos. Então, além do curso de gerenciamento financeiro e de estratégia, a gente tem cursos de vendas, então que vão ser repassados desde o treinamento do processo seletivo para todos os trainees da empresa. Então, como vender a empresa, como se vender. E o CEPA, que é um curso de apresentação, um curso de oratória. Então, para que também nossos membros sejam capacitados nesse sentido. Além disso, em toda reunião da CE Consultoria Interna, a gente realiza uma apresentação dos serviços. Então, um grupo de membros é sorteado para apresentar um serviço específico para os outros membros da empresa. Isso gera uma cultura de capacitação, de conhecimento interno, de conhecimento dentro da empresa muito grande. E é isso que eu queria dizer, que é a partir disso que eu digo que a CE Consultoria tem um departamento comercial formado por todos os membros, por assim dizer. Bom, mas enfim, também tem as partes específicas, né? Então, marketing e a prospecção, hoje em dia, ficam sob a responsabilidade da diretoria de marketing, da unidade de marketing. Então, são eles que vão lidar então, com a prospecção ativa de clientes. Então, a gente conta com o AdWords e diversas outras formas de prospecção ativas. E também mapear feiras de empreendedorismo, então feiras do setor, feiras como feiras da Anshan, da Câmara de Comércio Americana, né? A feira do Sebrae, enfim, todas as feiras que a gente possa estar lá prospectando clientes ativamente. Bom, além da prospecção, a gente tem uma política de satisfação e fidelização do cliente muito grande. Então, a gente preza muito pelo que a gente tem um pós-venda, um feedback muito positivo. Então, a gente tem essa política de fidelização,
muito forte dentro da SE Consultoria. Então, o grande reflexo disso é que, por exemplo, um dos clientes que eu citei ali anteriormente, a Yes Cosmetics, eles fizeram um serviço com a gente em 2014, em 2015 eles retornaram à SE Consultoria para, de fato, novamente conversar sobre projetos de consultoria. Enfim, isso se repete em diversos outros clientes. Então, a gente faz uma prospecção ativa de novos clientes, mas também a gente sempre lida com um follow-up muito grande. Então, fidelizar clientes que de fato já estavam satisfeitos. E antes de entrar na próxima etapa de metas comerciais, eu queria mencionar algo que eu não tinha mencionado ainda. Eu não sei quantos de vocês já conheciam a CE Consultoria, mas a CE Consultoria ela é uma EJ de poucos membros, por assim dizer. A gente tem uma média entre 25 e 30 membros assim por ano. Então a gente tem um back office não muito grande. E só a unidade de projetos realiza a consultoria. Então isso tem um impacto também na nossa decisão de não ter um departamento comercial em si, essa quantidade de membros, enfim, a gente tem um organograma mais enxuto. Mas a ausência de um departamento comercial, essa pouca quantidade de membros, não afeta no fato da gente ter metas comerciais bem desafiadoras, por assim dizer. Então a gente tem hoje uma meta de efetividade de negociação de 50%. Então a cada duas propostas apresentadas, o gerente de projetos tem que ir lá e fechar pelo menos um projeto. É uma meta extremamente desafiadora para o âmbito de empresa júnior. E não só isso, a gente tem atualmente hoje cerca de 12 pessoas no escritório de projetos, realizando projetos de consultoria, e a gente tem uma meta de realizar 20 projetos de consultoria ao ano, então uma meta comercial de fechar 20 projetos. Nossa meta de faturamento supera os 200 mil para uma empresa de 25 pessoas, então são metas comerciais que exigem da gente, apesar de não ter esse departamento comercial, um foco comercial muito grande. E isso leva a falar justamente sobre o grande responsável pelo comercial e pelo fechar esses projetos dentro da empresa, que é o gerente de projetos. Ou então, o gerente de projetos, apesar de ter esse nome mais voltado de fato ao gerenciamento interno, então trabalhar com o gerenciamento de projetos em si, ele tem essa função comercial. E aí como é que funciona então a função do gerente de projetos dentro da CE Consultoria? Então, trazendo então 5 macro áreas, o gerente de projetos é o responsável por fazer desde o diagnóstico. Então, primeiro contato com o cliente, identificar as expectativas, o que o cliente deseja com o projeto, para em seguida ele vai fazer o planejamento, para que depois ele precifique o projeto em si, negocie o projeto e após o projeto ser fechado ele gerencie o projeto. E por que eu acredito que é tão importante trazer essa questão do gerente de projetos para a nossa apresentação, né? Porque vai ser muito sobre a ótica desse gerente de projetos e do diretor de projetos da CE Consultoria, que a gente vai falar um pouco sobre os temas da apresentação de hoje. Então, a precificação e a negociação. E aí, como é que funciona na CE Consultoria, né? Primeiramente, introduzindo a precificação, como é que a gente trabalha com precificação dentro da CE. Então, depois de diagnosticado o que o cliente deseja, então planejado exatamente qual serviço que ele vai, qual serviço que ele precisa, como vai decorrer o projeto, cada uma das atividades, fazer o planejamento no project em si, aí a gente vai orçar os custos ainda no project. Então, acredito que seja a ferramenta básica de toda a EJ para, enfim, gerenciamento de projetos, planejamento de projetos. E ali a gente vai orçar os custos estimados de cada atividade. Então, para isso a gente utiliza tanto base histórica, então observar os planejamentos e ver quais foram os custos atribuídos, como a expertise do próprio gerente de projetos. Então, o gerente de projetos já tem uma carga de conhecimento adquirida, então ele vai saber o que é que cada atividade precisa ser orçado. E além disso, a gente também vai fazer pesquisas e de fato ver como é que funciona essas atividades, enfim, no mercado. E tudo isso vai ser orçado diretamente no project e adicionado, logicamente, também contingências. Então, para mitigar os riscos, possíveis riscos do projeto. Então, a gente vai atribuir a esses custos algumas contingências ao decorrer de atividades que a gente ou consegue identificar alguns riscos ali, ou acredita que existe uma possibilidade de ter algo envolvido, de algo não ocorrer como esperado, e enfim, é necessário que a gente esteja precavido, resguardado, para que caso venha acontecer a gente possa atuar, possa mitigar, possa fazer algo, enfim, a respeito. Em seguida, depois de levantado todos os custos de cada atividade, ainda no project, a gente vai definir o valor da hora consultor.
Então, como é que funciona a hora consultor na CE Consultoria? Primeiramente, ainda no Project, a gente vai orçar a quantidade de horas trabalhadas por consultor em cada uma das atividades, para que a gente possa fazer um levantamento do total de horas consultores, perdão. Isso aí vai ser então multiplicado por esse valor da hora consultor. E como é que a gente define esse valor? Na CE Consultoria a gente trabalha então com 3 âmbitos, então vão ser 3 variáveis. A primeira variável vai ser o nível de conhecimento adquirido do projeto. Então, esse nível de conhecimento ele vai variar, então a gente atribui de 1 a 3. Caso o projeto ele seja um projeto difícil, o projeto vai agregar bastante conhecimento para os consultores, para a equipe do projeto, consequentemente esse projeto vai ser mais barato, então a hora consultor vai ser mais barata. E por que isso? Porque a gente está aqui então no MEG justamente para se capacitar, então para pegar o que a gente aprendeu em sala de aula e aplicar na prática. E para isso é muito mais interessante que a gente pegue projetos complexos, projetos que vai forçar o consultor a estudar, se capacitar, do que um projeto operacional. Então, quanto mais operacional, quanto menos conhecimento advindo do projeto, mais caro ele é. Quanto mais interessante, mais qualificante ele for, traga mais capacitação para a equipe do projeto, mais barato ele vai ser. A segunda variável, então, é o tempo do projeto. Então, quanto mais longo for o projeto, mais caro ele é. E por que isso? Bom, a gente tem um número reduzido de consultores, e esses consultores a gente quer, de fato, sempre trabalhar o máximo de experiências possíveis. Então, nessa consultoria, a gente tem um período médio de rotatividade de 1 ano e meio, 2 anos para cada membro. E aí a gente quer que o consultor, enfim, o tempo que ele passa como consultor de projeto, ele experiencie o máximo possível. E aí, para isso, quanto maior, mais longo for o projeto, mais desgastante ele vai ser, enfim, mais esforço físico ele vai tomar, emocional, enfim, outros fatores. E aí, ele mais caro ele vai ser. Bom, então, essa é uma visão pessoal, uma visão que também pode ser, enfim, ter outros fatores envolvidos. Bom, além disso, a terceira variável seria, então, o porte da empresa. Então, a gente sabe que o propósito do MEG é prestar serviço de consultoria para o micro e pequeno empresário. Então, aquele micro e pequeno empreendedor. E aí, quanto maior for o porte do cliente, então mais caro vai ser a hora consultor para ele. A gente quer focar nesse público-alvo em si. Então, a gente quer fornecer um preço o mais acessível possível para esse público-alvo. Então, normalmente, quando é um serviço para um micro ou pequeno empreendedor, o valor é bem reduzido quando comparado com uma grande empresa de mercado. Enfim, essas são as variáveis que a gente avalia na hora de tratar a nossa hora, na hora de definir a nossa hora consultor. Bom, em seguida, a gente vai pegar todos esses custos que foram orçados no project, enfim, trabalhar com essa hora consultor que já foi definida com base naquelas variáveis e colocar na ferramenta de precificação que a gente tem estruturado dentro da empresa. Então, é uma ferramenta básica no próprio Excel, então que vai fazer os cálculos automaticamente e vai retornar um valor do projeto. E aí, como é que funciona? Ele vai somar todos esses custos, vai somar o valor da hora consultor total, então, enfim, o custo total com hora consultor, vai atribuir então a margem que a gente chama de margem de finanças, perdão, uma margem de finanças que vai ser um valor com base em algumas variáveis, como por exemplo, a quantidade de consultores que tem no escritório de projetos atualmente, enfim, outros aspectos, e que vai dar uma margem, uma gordura, para assim dizer, acima do projeto, que vai também ser para resguardar essa consultoria. Então, vai ser uma margem de precaução, além dos custos que já foram alçados, para que nunca a CE tenha um prejuízo em cima de um projeto de consultoria executado. E aí, em cima dessa margem de finanças, acho que essa vai ser uma margem que a gente nunca vai poder, enfim, trabalhar abaixo dela. O gerente de projetos vai inserir uma margem de negociação. Então, a ferramenta de precificação vai retornar um valor X para o projeto, e aí, em cima desse valor X, o gerente de projetos vai ter a liberdade, então, sempre em consenso e sobre a supervisão do diretor de projetos, logicamente, mas de atribuir uma margem de negociação. E aí, de acordo com o perfil do cliente, então, se o cliente tem aquele perfil de que vai trabalhar bastante no preço, enfim, vai negociar muito, a gente já coloca uma margem de negociação adequada. Enfim, isso para dar uma flexibilidade na hora da gente lidar com o cliente, né? Não ser engessado, não ser um preço X e não poder baixar esse preço. Enfim, dar essa liberdade de fato o gerente de projetos e trabalhar com isso na hora de lidar com o cliente.
que, enfim, é a negociação, né? Que é justamente o próximo tema que a gente vai falar. Então, como é que funciona a negociação, né? O que é que eu acredito que é necessário trazer para essa apresentação, levantar esse ponto para o movimento de empresa júnior. Bom, o primeiro aspecto é que a negociação não se resume apenas àquela conversa, enfim, depois que eu passei o meu preço para o cliente, olha, o valor do projeto é X, e aí agora eu vou começar a negociar meu preço. Acredito que não, acredito que todo esse relacionamento, a questão que já foi construída previamente, vai impactar na negociação. Então isso vem desde a primeira ligação com o cliente, o momento que você fala com o cliente pela primeira vez, o momento que você realiza o primeiro contato. Eu acredito que até antes disso, então na forma como eu me preparo para lidar com o cliente, me preparo para futuras negociações, não para uma negociação específica, ou até talvez para uma negociação específica, mas enfim, como eu me preparo para lidar com esse âmbito comercial em si. Aí trazendo um pouco dessa questão que eu acredito que é muito importante, que é a preparação em si. Primeiramente seria o responsável pelo comercial lidar bastante com estudos sobre o tema, né? Então estudar sobre vendas, estudar sobre linguagem corporal, estudar como lidar com o cliente. E na CE a gente tem muito esse treinamento. Então desde a época trainee a gente tenta trazer isso de como é que lidar com o cliente, como é que vende a empresa, como é que técnicas de negociação, como persuadir, enfim. E não só esses treinamentos internos, eu acredito que é dever da pessoa que lida com o comercial estudar a fundo isso mesmo em casa, enfim, fora da empresa. Então, pegar alguns livros aqui, por exemplo, que são referência. A Bíblia de Vendas é básica para alguém enfim, do âmbito comercial. Linguagem Corporal, um outro livro que agregou bastante na minha realidade como alguém que lida com o comercial. Outro livro de vendas e diversos outros estudos sobre o tema que vai capacitar o representante comercial da empresa para lidar melhor com o cliente. E, além disso, não só a competência técnica da coisa, né? Não saber as técnicas de negociação, mas a forma como se apresentar ao cliente impacta muito. E aí a gente tem uma cultura muito forte também de cobrança desse marketing pessoal dentro da empresa. A unidade de marketing, a diretora de marketing lá da empresa, ela cobra muito isso, muito isso. Então, na CE a gente utiliza sempre roupa social, mas isso aí é algo cultural da empresa, mas enfim, cabelo cortado, barba feita, eu não tenho muita barba, eu tenho uma cara de 16 anos, mas enfim, isso impacta muito na hora de lidar com o cliente, a pessoa tem que estar apresentável, né? Então o marketing pessoal traz aquela questão da primeira impressão e de como o cliente vê você. E a linguagem corporal importa muito também. Então seria outro ponto que eu acredito que é necessário abordar, então uma preparação para o cliente. Então a linguagem corporal receptiva, então eu estou lhe escutando, eu estou aqui aberto para conversar com você. Então a postura também, uma postura de fato formal, uma postura de negócios, isso impacta muito. Isso vai desde a forma como eu falo, meu tom de voz, a minha dicção, então na minha linguagem corporal como um todo. E aí existem diversas pesquisas que já comprovam que a maioria da comunicação, enfim, é feita através da linguagem corporal e, enfim, divergem em algumas porcentagens, porém isso já é um fato comprovado. E, enfim, esse é o impacto numa negociação, né? Se eu conheço as posturas e conheço o que é que eu posso extrair da linguagem corporal do meu cliente, o que é que eu posso repassar como mensagem através da minha linguagem corporal, eu já tenho uma vantagem, enfim, sobre se eu não soubesse, se eu não tivesse esse conhecimento. Em seguida, uma confiança, acredito que é sempre bom trazer esse ponto. O representante comercial ele tem que ter uma confiança muito grande. Então, não só uma autoconfiança para repassar para o cliente com credibilidade aquilo que ele está falando, então repassar essa confiança para o cliente, para que o cliente possa confiar em você, mas uma confiança também no seu produto. Então, eu confio que aquele produto de fato vai trazer um impacto para a vida do cliente. Eu confio que o meu projeto de consultoria, isso que eu estou vendendo hoje, ele vai trazer resultados e benefícios para o meu cliente. E a partir disso eu vou ter esse entusiasmo maior e eu vou conseguir repassar isso para o meu cliente de uma forma muito mais efetiva. Isso vai trazer resultados, enfim, exponenciais. E por fim, o conhecimento sobre o seu produto. Não adianta só eu acreditar no meu produto, eu preciso conhecer o meu produto perfeitamente. Então, no nosso caso,
e serviço de consultoria. Então, quais são os serviços que a sua J realiza? Então, quais são as entregas, quais são as etapas, as principais atividades, tudo isso para que, caso surja qualquer dúvida, eu consiga responder no momento e mostre credibilidade de que aquilo que eu estou vendendo, eu tenho conhecimento. Se você precisar de algum auxílio, se o cliente precisar de algum auxílio em qualquer momento, eu vou conseguir repassar, eu vou conseguir passar essa informação, eu sei sobre o meu produto. Enfim, essa é uma preparação que vai influenciar em todas as negociações feitas e isso vai trazer, enfim, frutos em todo o decorrer da carreira do representante comercial, por assim dizer. E a primeira ligação, então, qual seria a importância dessa primeira ligação para a negociação? Primeiramente, a primeira impressão, né? Então, já diz o ditado por aí que a primeira impressão é a que fica. E você não tem uma segunda chance de deixar uma primeira impressão. Então, aquela primeira ligação vai ser a sua chance de deixar uma boa impressão daqui para frente no relacionamento com o cliente. Então, acredito que diversos de vocês que vão estar assistindo esse vídeo já assistiram o filme O Lobo de Wall Street e sabem que o filme é baseado na vida de Jordan Belfort. Então, o Jordan Belfort, ele estava aqui no Brasil fazendo um turnê ano passado e aqui em Recife eu fui para uma palestra dele, um dos seminários dele, e ele falou uma coisa que eu levo até hoje como um aprendizado. Então, que a sua venda vai estar determinada pelos primeiros segundos de contato com o cliente. Então, através de uma ligação, por exemplo. E, enfim, entre outras características, ele diz que você tem que demonstrar embasamento, entusiasmo já nesses primeiros segundos. Então, essa é a sua primeira impressão. E como é que a gente faz isso? Através de uma ligação, né? Então, que não há nenhum contato. Muito através do seu tom de voz, então da forma como você fala, e através dos termos que você utiliza. Então, essa vai ser sua chance de deixar a primeira impressão, deixar um legado, por assim dizer, na cabeça do cliente, deixar esse relacionamento já fluir de uma forma positiva. Em seguida, então, a primeira ligação, então as primeiras ligações vão ser justamente a sua chance de fazer uma coleta de informações. Então, por exemplo, eu sempre gosto de trazer para minha reunião de diagnóstico ou minha reunião de apresentação de proposta uma apresentação PowerPoint personalizada para o cliente. Então, através, seja com relação à empresa dele, ou seja com relação a alguns custos que eu consegui extrair, e isso vai ser, essas informações vão ser extraídas principalmente dessas ligações. Então, você tem que fazer um rapport inicial, para não falar já diretamente, não ser aquela conversa engessada. E esse rapport inicial pode justamente lhe ajudar a coletar essas informações que vão permitir futuros outros rapports pela frente e também já gerar esse início de um relacionamento. Então essa vai ser a primeira oportunidade, então as primeiras oportunidades de você fazer uma coleta de informações e de você reiniciar um relacionamento que vai ter um impacto muito grande na hora de que você for de fato negociar, por exemplo, o preço do projeto. Então, existe um ditado de vendas que diz que em condições iguais, as pessoas sempre vão querer fazer negócios com os amigos. Em condições não iguais, então desfavoráveis, as pessoas continuarão a querer fazer negócios com os amigos. Então, o relacionamento com o cliente é muito importante. E o relacionamento ele começa justamente já nesse contato inicial, já nessas primeiras ligações, já nesse primeiro, como posso dizer, nessa primeira troca de contato, nessa primeira troca de informações entre você e o cliente. E aí entra de fato o trade-off da ligação. Então a gente sempre tenta, qual é o meu intuito com a ligação, o que eu quero atingir com a ligação. Eu quero vender o produto, e aí não é tão interessante tentar vender o meu produto, vender a SEC consultoria, por exemplo, vender o meu serviço, vender o meu projeto, já na ligação. Então, primeiro eu não vou ter esse contato, eu não vou ter a forma de interagir. Segundo, que ninguém gosta de passar muito tempo literalmente escutando o outro lado da ligação no telefone. E aí a gente traz o que é que a gente deseja atingir com a ligação, né?
marcar a reunião. Seja marcar a reunião de proposta, seja marcar a reunião de diagnóstico. Então, se o cliente ele quer repassar, se o cliente quer um projeto de consultoria, a gente vai precisar extrair o máximo de informação possível sobre isso. Quer saber quais as expectativas do cliente, quer saber o que ele quer atingir, quais são as entregas que ele vai querer. E aí, para isso, a gente precisa da total atenção dele, a gente precisa de fato escutar ele, precisa passar detalhe por detalhe. Por isso, a necessidade de uma reunião. E, por exemplo, a reunião de apresentação de proposta. Então, quando o cliente fala, não, me envia a proposta e a gente tira dúvidas pelo telefone. Isso deixa muito em aberto a situação. Então, o interessante também é justamente essa ligação para marcar uma reunião presencial que vai agregar os frutos e vai de fato permitir aquela negociação presencial em si, né? E aí a gente já passa para a questão da negociação no dia a dia, na tal da reunião de negociação, de discussão de preço. E, enfim, essa reunião pode ser uma reunião ou diversas reuniões. Tem cliente que para você fechar, você vai precisar 5, 10, 15 reuniões para que você feche de fato o projeto e entre no consenso. É isso que ficou melhor para ambas as partes. Então, quais são as primeiras diretrizes? Assim, então, as diretrizes iniciais. Primeiro de tudo, pontualidade. Então, a pontualidade vai trazer já um embasamento para a sua negociação. E de que forma é isso? Então, a gente trabalha com consultoria, a gente trabalha com prazos, a gente vai ter entregas a serem feitas. E a pontualidade, além de mostrar respeito com o horário do cliente, então eu estou mostrando que eu prezo pelo tempo dele, estou fazendo valer o tempo que ele está desprendendo para encontrar comigo. Isso já gera uma confiança de que, imagina se eu não chego pontualmente para a reunião com o cliente. Qual é a garantia, qual é a imagem que eu vou passar quando eu disser, não, a gente vai entregar um prazo, vai fazer uma entrega em uma semana, em 2 semanas, se eu não consigo ser pontual nem na minha reunião. Então, isso são aspectos teoricamente simples, detalhes, mas que já tem um impacto na imagem que fica para o cliente e na imagem que a gente quer passar em si, né? E em seguida o rapport. Então, o Jeffrey Gitman, ele fala no livro dele, da Bíblia de Vendas, que ele nunca começa uma venda, então ele nunca entra em negócios se antes o cliente está preparado. E é justamente para isso que o rapport serve, para gerar esse vínculo. Então, começar com perguntas iniciais, antes de perguntas que não sejam relacionadas a negócios, antes de discutir o projeto, ou antes de fazer uma apresentação comercial, ou antes de apresentar a proposta final e debater preço. Então, quebrar um pouco o gelo da situação, gerar esse vínculo para que ele seja mais receptivo na hora que a gente for de fato lidar com negócios e lidar com aspectos mais técnicos e mais sensíveis, como por exemplo o preço. E enfim, esse vínculo ele vai muito da empatia, né? Então, o que seria empatia? Eu me posicionar, me colocar na posição do cliente. Então, de fato, não só estar ali como alguém que quer empurrar um produto para ele. Eu quero escutar, eu quero entender o que é que de fato ele está se passando, me colocar no lugar dele, para que dessa maneira eu possa ofertar o meu melhor serviço para ele, a minha melhor condição para ele. E como é que faz isso? Não, de fato, ouvindo o cliente. Então, não só pensando na resposta que eu vou dar para o cliente, eu quero de fato ouvir o que é que ele tem a dizer, e a partir do que ele vai dizer, eu vou fazer perguntas para que eu possa extrair esse desejo inicial e também para que eu possa chegar a um consenso com ele. Então, por exemplo, a gente fala que numa negociação é muito mais efetivo fazer uma afirmação através de uma pergunta. Então, como que é isso? Então, se eu passo uma afirmação de que, por exemplo, X é melhor do que Y, uma afirmação que está vindo de mim, então é algo externo ao cliente. Mas se eu faço ele chegar nessa mesma conclusão de que X é maior que Y, através de perguntas, isso vai ser um raciocínio que vai ser gerado pelo cliente. Então ele que chegou nessa conclusão através do meu estímulo. Então, de fato, ouvir o cliente e, por exemplo, não, eu concordo, eu entendo o seu lado, eu vejo que você está completamente coberto de razão nesse sentido, mas veja por esse outro lado, você não concorda, você não vê uma lógica nesse outro aspecto aqui. Então, de fato, fazer a afirmação, chegar no ponto que você queria chegar, mas através de perguntas, porque é algo muito menos incisivo e é algo que gera essa abertura do cliente para o que você tem a falar.
Além da empatia, tem também como eu passar e abordar o meu serviço, o meu produto, o que é que eu estou oferecendo para o meu cliente, né? Na hora de negociar. Então, se eu estou negociando, por exemplo, um mapeamento de processos, eu posso estar falando que é um processo, eu posso estar falando que é um fluxograma, que é uma matriz de responsabilidade, como é que a gente vai elaborar, por exemplo, uma descrição de cargos, como é que a gente vai otimizar os processos, enfim, posso entrar em termos técnicos e falar de todas as especificações do projeto em si. Mas a gente acredita que, além disso, muito mais efetivo é falar de benefícios para o cliente. Então, ver a diferença de eu falar que um mapeamento de processos, os consultores vão chegar no cliente, vão modelar os processos do cliente, vão fazer fluxogramas que vão ser representações gráficas. A partir disso, ele vai poder visualizar melhor as atividades do cliente, enfim, ter uma visão sistêmica da gestão dele, né? E, por outro lado, falar dos benefícios. Então, falar que, a partir da modelagem de processos, as atividades dele vão estar muito bem estruturadas, vão estar algo padronizado. Então, vai gerar uma gestão de conhecimento dentro da empresa, que isso vai permitir tanto um know-how melhor, um embasamento melhor por parte dos colaboradores que vão estar executando as atividades, como vai permitir que a gente visualize melhor esses processos e vai trazer um monitoramento e controle que vai impactar diretamente na gestão do cliente, e isso vai trazer resultados exponenciais tanto na produtividade da sua empresa quanto em tomar medidas reativas, então traçar planos de ação para corrigir possíveis anomalias antes mesmo delas ocorrerem. Então eu estou trazendo um benefício, estou mostrando para ele o que é que isso vai gerar de resultado, o que é que o meu projeto ali vai gerar de resultado, não apenas dizendo que é uma especificação. Então fica muito mais atraente para o cliente ver o que é aquilo ali, o que é o meu produto, o que é o meu serviço vai agregar para ele, do que simplesmente falar o que é o meu produto, o que é o meu serviço. Dando continuidade, então, falando sobre outro aspecto da negociação, e aí é o aspecto que a gente mais vem logo à cabeça quando a gente fala de negociação, é preço. Então, eu vou negociar preço, eu quero baixar preço, eu quero aumentar preço. O vendedor quer vender sempre pelo maior valor, o comprador quer comprar pelo menor preço possível. E aí, como lidar com isso dentro da negociação, né? Outro ponto, eu ainda trago da Bíblia de Vendas também, é que o preço que você vai oferecer é o preço do seu produto, não é o preço do concorrente, não é quanto o mercado, quanto é o desconto, é o preço de quanto vale aquilo que você está oferecendo. Então, quanto mais caro o meu projeto de consultoria, por exemplo, um melhor resultado eu vou ter que oferecer para o cliente. E aí, essa questão de preço é muito sensível, porque se eu baixo o meu preço, se eu manter o meu preço muito alto, eu não consigo ter uma dificuldade de fechar por causa da condição financeira do cliente. Se eu baixo meu preço rapidamente ou ofereço algo por muito barato, eu gero uma desvalorização do meu produto, da qualidade do meu produto. E aí, como lidar com isso, né? Aí, na CE Consultoria, como é que a gente trata disso? A gente tem aquele preço que eu já falei, que toda a precificação, então atribuir hora consultor, atribuir, enfim, os custos do projeto, botar uma margem de negociação. E aí a gente vai chegar para o cliente com esse preço. Então, esse preço nada mais é do que custos básicos de uma hora consultor muito abaixo do mercado e uma margem de negociação que está lá embutida, a gente não repassa diretamente para o cliente, logicamente. Então, a gente vai trazer já o aspecto de que a empresa de consultoria é júnior, a gente não tem fins lucrativos, a gente não tem para que adicionar uma margem grande a isso, a gente não tem para que lucrar em cima do cliente, a gente só precisa atribuir um preço que de fato é coerente com o projeto em si, que valorize. Então, apesar de a gente ser uma empresa júnior, apesar de não ter fins lucrativos, também não vai ser algo de graça, a preço de custo, a gente tem que cobrar a hora consultor. Enfim, explicar todo esse lado para o cliente da forma mais honesta possível. E aí que entra a honestidade de fato na hora de falar de preço. E, enfim, até o momento de chegar no discutir o preço, o cliente já investiu bastante naquilo ali. Então, investiu de que maneira? Foi um investimento pessoal, de tempo, de esforço, enfim. É um investimento emocional naquilo. Então, ele está ali por um motivo, ele quer comprar o seu produto. Então, se ele não quisesse, ele não estaria ali conversando com você, ele não estaria ali naquela reunião. E
muitas das vezes aparece a oportunidade de dar pequenas concessões para um incentivo para que o cliente ele feche o negócio, né? Ele, de fato, a gente acerte e finalize a negociação. Essa concessão ela vem justamente em prazos de pagamento, quantidade de pagamento. Na CE, por exemplo, a gente só estabelece dois limites para em parcelamento. Então, uma no começo do projeto, uma no final do projeto. E nesse prazo, se o cliente quiser dividir em 50 vezes, a gente deixa. Vai também do feeling do gerente, de na hora de negociar o preço, atribuir um desconto. Caso você pague à vista, a gente coloca 5%, enfim, trabalhar nessa margem. E dessas pequenas concessões que vão de fato estimular o cliente a fechar o projeto com a gente. Outro ponto que a gente trabalha bastante nas nossas simulações, nossos treinamentos da área comercial, então como lidar com o cliente, é como lidar com a concorrência e com as objeções. Então, concorrência, seja essa com outra empresa júnior, seja com a empresa de consultoria, existe uma lei dentro da nossa consultoria, a gente nunca rebaixa a concorrência. Então, porque ao rebaixar uma concorrência, falar mal de um concorrente, por exemplo, a gente está rebaixando nossa própria empresa. Eu estou me colocando numa posição de que para eu elevar o meu produto, eu preciso rebaixar o meu concorrente. Isso me coloca numa posição horrível perante o cliente. Então a gente nunca fala mal dos nossos concorrentes. Então, claro que eu também não vou exaltar meus concorrentes, não vou trazer diversas qualidades dos nossos concorrentes, mas eu vou simplesmente me referir ao concorrente brevemente. Então, caso o cliente traga isso à tona, olha, a gente está com um concorrente aqui que oferece um preço mais barato. Então, eu vou me referir brevemente a ele. Olha, entendo, a gente conhece tal concorrente, de fato eles entregam um padrão de mercado perfeito, mas o que é que a CE Consultoria tem de diferencial? E aí eu aproveito esse gancho para falar mais ainda da CE Consultoria, e elevar a CE Consultoria. Então eu mantenho o meu concorrente no patamar dele e elevo a minha empresa sem em nenhum momento desvalorizar o concorrente. Então isso traz muito respeito. O cliente ele já visualiza de uma outra maneira, né? Então ele vê que você de fato respeita o concorrente, mas que você prefere falar do seu produto, das suas qualidades, do que rebaixar ou trazer, enfim, possíveis pontos fracos da concorrência. E também objeções, né? E aí é outro ponto que a gente trabalha muito quando a gente lida com negociação dentro da ACE. Existe sempre aquelas objeções básicas. Preciso falar com meu sócio, preciso falar com minha mulher, preciso falar com meu esposo, não estou com dinheiro agora, preciso de um tempo para pensar. Isso são objeções que sempre vão existir. Porém, essas são objeções, na maioria das vezes, superficiais. Perdão. Então, o cliente ele vai ter esse primeiro impulso de lhe dar uma resposta, mas que, na verdade, a objeção não é exatamente essa. Então, o papel do representante comercial é descobrir qual é a verdadeira objeção do cliente. E isso se traz de fato você escutar e fazer perguntas que lhe permitam entender por que ele não está fechando comigo agora. Qual é a grande objeção dele? E entendendo qual é a verdadeira objeção do cliente, eu vou poder traçar planos de ação na causa raiz, por assim dizer. Eu vou poder atuar não naquela máscara que ele colocou para não fechar a negociação, não dar fim à negociação, mas sim eu vou poder identificar qual é o verdadeiro fator que está impedindo a gente de chegar num acordo e vou poder trabalhar em cima desse fator. E por fim, a negociação ela não acaba enquanto não houver o não. Então, o meu diretor de projetos ele sempre fala isso. Quando você não recebeu o não, a negociação não acabou. Então você ainda vai tentar. E aí que entra em campo a persistência. Então já houveram casos na nossa consultoria de começar a negociação num mês e 7 meses depois entrar em um acordo com o cliente e fechar o projeto. E isso é de persistência. O cliente não está perdido. O cliente simplesmente eu vou pegar meu telefone, vou ligar para ele uma semana, na outra semana, conversar com o cliente e persistir na ideia. Enquanto ele não negar e disser, Cauê, eu não vou fechar o projeto com você, ainda existe a negociação ainda está ocorrendo. Então é para isso que serve o follow-up.
Então, eu vou enviar minha proposta, eu vou ter minha reunião de apresentação de proposta, e aí eu vou ligar para o cliente. Se necessário, eu vou marcar uma segunda reunião. Se necessário, eu vou marcar uma terceira reunião, uma quarta reunião. E isso eu vou estar sempre buscando fazer esse acompanhamento com o cliente, e até que ou a gente não de fato não entre em acordo algum, ou a gente fecha o projeto. Então, primeira ligação, primeira apresentação de proposta, está dentro das expectativas? Não. O que é que ele pode fazer para entrar dentro das suas expectativas? Segunda, está dentro das suas expectativas? Também não. E assim vai. E vai fazendo esse acompanhamento até que a gente entre num acordo e feche o projeto, que é o que o representante comercial de fato quer atingir, né? Sua grande meta é chegar num acordo com o cliente. Então esses seriam alguns aspectos sobre negociação do ponto de vista da CE Consultoria, então que eu vejo que a gente aplica muito dentro da nossa EJ e que pode ser absorvido para todo o MEG como um todo, né? E claro que negociação e precificação é um tema muito amplo, principalmente negociação, eu poderia falar aqui 3, 4, 5 horas sobre isso e ainda teria assunto de sobra, mas acredito que esses pontos são pontos bem importantes que a gente aplica bastante no nosso EJ e que gosto de trazer para o externo em si. Para finalizar, então, essa apresentação, queria deixar uma frase de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial e que se aplica bastante à negociação, né? Então, ao âmbito de negociação, que aquilo que muitos chamam de sorte é, na verdade, cuidado com os pormenores. Então, negociação é justamente isso, é cuidado com os pormenores, é cuidado com as pequenas coisas, cuidado com os pequenos detalhes. E, enfim, eu espero que essa nossa conversa tenha agregado para o empresário júnior que tenha assistido esse vídeo e que possam aplicar e replicar em suas EJs e pelo menos absorver algo. Foi um grande prazer estar aqui falando no benchmark nacional, enfim. E caso vocês queiram dar continuidade a essa conversa, esse debate, meu contato está aqui, então meu e-mail é cauesarmento@seconsultoria.com.br, meu telefone está aí também, o WhatsApp, enfim, fiquem à vontade. Novamente, foi um grande prazer e muito obrigado.